falar sobre a restauração do ministério apostólico e profético. Vamos hablar sobre la restauración del ministerio apostólico y profético. E eu gostaria de usar uma passagem muito conhecida de todos, Me gustaría usar un pasaje muy conocido de todos. aquela passagem do Vale dos Ossos Secos. El pasaje del Valle de los Huesos Secos. Quando nós interpretamos esta passagem, Cuando interpretamos este pasaje, nós entendemos o que é os 5 ministérios entendemos lo que son los 5 ministerios, se movendo ao mesmo tempo dentro da igreja. moviéndose al mismo tiempo dentro de la iglesia. A primeira coisa que Deus faz, La primera cosa que Dios hace, ele chama o profeta. llama el profeta. Não existe restauração, não existe conquista de nações sem primeiro haver um mover profético. No existe restauración, no existe mover de las naciones sin antes haber el llamado profético. E quando ele determina para o profeta profetizar Cuando él determina al profeta que profetice sobre o vale dos ossos secos, sobre el valle de los huesos secos, nós aí percebemos que o mover profético começa naquele local. ahí percibimos que el mover profético inicia en ese local. A partir daí, A partir de ahí, vem uma grande manifestação de barulho. viene una grande manifestación de bulla. Eu vou ter que fazer um minutinho de silêncio, porque minha pressão está sendo medida agora. Y tiene que hacer un minuto de silencio porque tiene su presión siendo medida en este momento. Eu aproveitei a minha estada em Palmas, para aqueles que estão nos seguindo, Aproveché mi estada en Palmas para los que están siguiéndonos. e estou fazendo um check-up. Estoy haciendo un check-up. E hoje, coincidentemente com esta aula, eu estou com o aparelho aqui medindo a pressão de 20 em 20 minutos. En coincidencia con esta clase, estoy con un aparato haciendo medición de mi presión a cada 20 minutos. Então, vocês me permitam que de 20 em 20 minutos eu vou dar uma paradinha, porque eu não posso fazer movimento. Así que permítame, a cada 20 minutos voy a dar una pausa, porque no puedo hacer ningún movimiento y tampoco hablar. Bom, mas nós temos que saber uma coisa. Tenemos que saber una cosa. Se eu não vou poder movimentar, o que nós vemos no Vale dos Ossos Secos, Si no puedo movimentarme, lo que vemos en el Valle de los Osos Secos é que houve grande movimento e grande barulho. hubo grande movimiento y gran bulla. O que estava acontecendo? Nada mais, nada menos do que o mover apostólico para restaurar um exército. Lo que estaba sucediendo era nada más, nada menos que el mover apostólico para resucitar un ejército. Então, o barulho que faziam os ossos se chocando é típico de um mover apostólico. Entonces, la bulla que estaba sucediendo es típico de un mover apostólico. Porque o apostólico, ele é usado como um ministério de estruturação do corpo. Porque el mover apostólico es utilizado como estructuración del movimiento. Do corpo. Del cuerpo. Logo em seguida, cessa o barulho. A seguir, la bulla cesa.
e começa os tendões a aparecerem naquele corpo. Y los tendones empiezan a aparecer en los cuerpos. O que vemos aí é a ação do ministério evangelístico. Lo que vemos ahí es la acción del ministerio evangelístico, O ministério responsável para movimentar o corpo de Cristo. ministerio responsable para movimentar el cuerpo de Cristo, Trazer vida e trazer muito movimento. traer vida y mucho movimiento. Logo em seguida, nós vemos um outro ministério se manifestar. Enseguida vemos otro ministerio manifestarse. Aqueles tendões começam a ser cobertos com carne. Los tendones empiezan a ser cubiertos con carne. Qual seria o ministério responsável em trazer gordura e carne para o corpo de Cristo? ¿Qué ministerio sería ese responsable por traer gordura y carne para el cuerpo de Cristo? É o ministério pastoral. El ministerio pastoral, É o que faz o corpo tomar consistência. el que hace el cuerpo tomar consistencia. E por último, Y por último, antes que o exército estivesse totalmente formado, antes que el ejército estuviera totalmente formado, nós vemos a pele começar a cobrir o corpo. vemos el cuerpo ser cubierto por piel. Sem dúvida, é o ministério de mestre, Sin duda, el ministerio del mestre, porque é através do mestre que nós protegemos o corpo de Cristo. porque a través del maestro empezamos a proteger el cuerpo de Cristo. Então, para eu iniciar esta aula, era necessário que eu te posicionasse biblicamente o que é um mover dos 5 ministérios. Entonces, antes de empezar esta clase, yo necesitaba ponerlo en conciencia de lo que es realmente el mover apostólico, Dos 5 ministérios. de los 5 ministerios del cuerpo de Exatamente. Cristo. Exatamente. Então, posicionado isso e acontecendo tudo o que tinha que acontecer para o corpo de Cristo estar perfeitamente pronto como um exército, Así, después de suceder todo lo que era necesario para que el cuerpo de Cristo estuviera completamente perfecto para el ministerio, nós vemos a ação do Espírito de Deus. vemos la acción del Espíritu de Dios. E assim nós temos um exército Y así tenemos un ejército que não é mais derrotado, mas é um exército vitorioso. que no es más derrotado, pero sí un ejército victorioso. Sim, por que a derrota apareceu? Porque se nós temos um vale de ossos secos, é porque nós temos ali um exército derrotado. ¿Por qué apareció la derrota? Porque si tenemos un ejército, un valle de huesos secos, significa que ahí teníamos un ejército derrotado. Então, quem faz trazer este exército de derrota para ser um exército de vitória? Os 5 ministérios. Entonces, quien hace mover ese ejército derrotado para un ejército de victoria son los 5 ministerios. Sendo assim, chegou o momento de nós termos uma mudança radical na igreja atual. Así siendo, llegó el momento de tenermos un cambio radical en la iglesia actual. Porque a igreja que está agora Porque la iglesia que está ahora, na atividade normal, en actividad normal, tem as características romanas. tiene las características romanas. É uma igreja totalmente paroquial, Es una iglesia totalmente paroquial, que dá evidência apenas ao pastoreio, que evidencia solamente el pastoreo, mas amputa de uma forma terrível este exército, principalmente do apostólico e do profético. pero
amputa de una forma terrible los ministerios, principalmente apostólico y profético. Então, quais são os ministérios de guerra, de conquista, de avanço? Entonces, ¿cuáles son los ministerios de conquista, de guerra y de avance? O apostólico e o profético. El apostólico y el profético. E nós poderíamos, então, representar para vocês Y nosotros podríamos representar para ustedes os 4 dedos da mão, los 4 dedos de la mano, para que você entenda o que são os 5 ministérios. para que usted entienda lo que son los 5 ministerios. O primeiro deles, vamos falar dominguinho. El primero, vamos a hablar del dedo mínimo. Este é o que entra na cabeça das pessoas. Es el que entra por la cabeza de la gente. Nada mais é do que o ministério de mestre. No es nada más que el ministerio del maestro. O próximo é o que tem a aliança com o Senhor para cuidar das ovelhas. El próximo es el que tiene la alianza del Señor para cuidar de las ovejas. É o pastoral. El pastoral. E o evangelístico é o maior de todos, El evangelístico es más grande de todos, porque ele vai aparecer mais do que os outros. porque aparece más que los otros. Porque as pessoas são atraídas pelo que o evangelístico faz de sinais e maravilhas. Porque las personas son atraídas por lo que el evangelístico hace de señales y maravillas. Depois vem o profético. Después viene el profético. Este dá a direção ao corpo de Cristo, Este da la dirección al cuerpo de Cristo, a ponto da Bíblia dizer que quem ouve os profetas prosperará. a punto de que la Biblia dice, quien escucha los profetas prosperará. Então, quando a igreja quer prosperar, Entonces, cuando la iglesia quiere prosperar, e essa prosperidade é a plenitude da igreja, não é só na área financeira. esa prosperidad es la plenitud de la iglesia y no solamente la área financiera. Temos que ter um profético forte, atuante e com grande revelação. Tenemos que tener un profético fuerte, actuante, con grandes revelaciones. Aproximadamente há 1 ano e meio, Hace más o menos 1 año y medio, eu estava nos Estados Unidos, na cidade de San Diego, estaba en San Diego, en los Estados Unidos, em uma conferência de transformação mundo, en una conferencia de transformación mundo, e uma profeta começou a profetizar comigo y una profeta empezó a profetizar conmigo e disse: você é um amigo dos profetas. y dijo, usted es un amigo de los profetas. E quando ela terminou de profetizar, Y cuando ella terminó de profetizar, esta profeta vocês devem conhecer, é a profeta Stacy, dos Estados Unidos. es la profeta Stacy de los Estados Unidos, que ustedes deben conocer. Quando ela terminou de falar, eu falei: eu sou amigo dos profetas, porque eu aprendi um segredo na Bíblia. Yo soy amigo de los profetas porque aprendí un secreto en la Biblia. Nunca fazer nada sem os profetas estarem na frente. Nunca hacer nada sin que los profetas estén adelante. Isto é uma característica do meu ministério. Esta es una característica de mi ministerio. Nós temos uma companhia de profetas. Tenemos una compañía de profetas. Dou cobertura a vários profetas. Doy cobertura a varios profetas. E dificilmente faço alguma coisa sem ouvir os profetas primeiro. Dificilmente hago algo sin que antes escuche a los profetas. Este é um segredo para todo o apóstolo. Este es un secreto para todo el apostólico. O apóstolo é um executor. El apóstol es un ejecutor.
Mas o profético traz a revelação do que podemos e devemos executar. Pero el profeta trae la revelación de lo que debemos y podemos ejecutar. Exatamente. Exactamente. Então, agora sobrou apenas este dedo. Ahora quedó solamente este dedo. O que é este dedo? ¿Qué es ese dedo? É o apóstolo. Es el apóstol. Por mais que alguns pensem que o apóstolo é o maior de todos, Por más que algunos piensen que el apóstol es más grande de todos, somos os menores de todos. somos los menores de todos. Eu brinco dizendo, Yo juego diciendo que nós só servimos para lavar os pés dos outros. solamente servimos para lavar los pies de los otros. Porque um erro muito grande da igreja Porque un equívoco muy grande de la iglesia é supervalorizar um ministério como o apostólico es supervalorar el ministerio del apostólico, e desvalorizar os outros ministérios. desvalorar los otros ministerios. Se somos um corpo, Si somos un cuerpo, não tem um melhor do que o outro. no hay uno mejor que otro. Todos estão no mesmo patamar, Todos estamos en el mismo patamar, com funções diferentes, con funciones distintas, mas todos estamos no mesmo patamar. pero todos estamos en el mismo patamar. Com esse enunciado que eu fiz dos 5 ministérios, Con este enunciado que hice de los 5 ministerios, eu quero falar sobre o profético e o apostólico. yo quiero hablar acerca del profético y del apostólico. Estes 2 dedos, Esos 2 dedos eles são responsáveis pela batalha espiritual. son responsables por la batalla espiritual. Eu tenho uma espada aqui. Yo tengo una espada aquí. Vejam só, Vean, como que eu vou entrar em uma batalha ¿cómo voy a entrar en una batalla sem esses 2 dedos? sin esos 2 dedos? Só usando o mestre, o pastoral e o evangelístico? Usando solamente el maestro, el pastoral, el evangelístico. Não, eu preciso dos 5. Yo necesito de los 5. Mas o que verdadeiramente dá firmeza para as armas espirituais Pero el que verdaderamente da firmeza para las armas espirituales é o polegar e o indicador. es el pulgar y el indicador. E toda a firmeza dessas armas são consolidadas pelos 5 ministérios. Y toda la firmeza de las 5 de esas armas espirituales son consolidadas por todos los 5 ministerios. Então, por muitos anos, quase 2000 anos, a igreja amputou esses 2 dedos. Por muchos años, hace 2000 años, la iglesia ha amputado esos 2 dedos, Que são os dedos da guerra, que son los dedos de la guerra, são os dedos que seguram a espada, son los dedos que sujetan la espada, são os dedos que retesam o arco. son los dedos que retesan el arco. Agora, Gilmara, eu te pus numa situação difícil, hein? Então, meus amados, Entonces, mis amados, durante muito tempo a igreja andou com 3 ministérios e deixou amputado 2 ministérios. durante mucho tiempo la iglesia anduvo con 3 ministerios y amputó 2 ministerios. Todavia, faz parte da restauração da igreja Todavía hace parte de la restauración de la iglesia que a igreja tem que restaurar os 5 ministérios, la iglesia tiene que restaurar los 5 ministerios, porque a verdadeira igreja que la verdadera iglesia está baseada em Efésios, está basada en Efesios, que ela tem uma função. que tiene una función. E qual é a função? ¿Y cuál es la función? Preparar os santos
preparar los santos. Para chegarem aonde? ¿Para llegar a dónde? A estatura de varão perfeito. La estatura del varón perfecto. Então não tem como a igreja persistir em um erro de ser apenas uma igreja paroquial. Entonces no hay como la iglesia persistir en el equívoco de mantener solamente una iglesia parroquial. E por que não podemos continuar desta maneira? ¿Y por qué no podemos continuar de esta manera? Porque, biblicamente, faltam 2 moveres para acontecer na face da terra. Porque bíblicamente faltan 2 moveres para suceder en la fase de la tierra. Por mais que eu respeite os pregadores que hoje pregam que Jesus está voltando, Por más que yo respete los predicadores que dicen que Jesús está volviendo, eu tenho que posicionar-me biblicamente. yo tengo que posicionarme bíblicamente. E, biblicamente, a Bíblia fala que ainda existem 2 moveres para acontecer na face da terra. Y bíblicamente la Biblia dice que todavía faltan 2 moveres para suceder en la fase de la tierra. O dos filhos de Deus, El de los hijos de Dios, que é muito conhecido por todos como a Igreja Gloriosa, es muy conocido por todos como la iglesia gloriosa, e o exército de Deus, y el ejército de Dios, que seria o último mover de Deus antes da volta de Jesus. que sería el último movimiento de Dios antes del regreso de Jesús. Por isso que o ministério apostólico e profético é importantíssimo neste momento. Por eso los ministerios profético y apostólico son importantísimos en este momento. Eu vou ter que dar um minutinho de silêncio. Un minuto de silencio. Gilmara, eu acho que isso é inédito, né? É a primeira vez que alguém tem que parar no meio de uma explicação, por causa... Yo creo que eso es inédito. La primera vez que alguien tiene que parar en la mitad de la explicación por cuidar de su salud. Sim. Vejam só, se existem 2 moveres para acontecer, esses moveres exigem 2 ministérios que levam a igreja a avançar como conquistadora. Vean, si existen esos movimientos para suceder, ellos son principales para llevar la iglesia a lo que va a suceder en el futuro. Então, o que acontece agora? Entonces, ¿qué sucede ahora? Nós vamos viver 10 anos em um ano. Vamos vivir 10 años en un año. Eu vou ter oportunidade no dia 23 de falar outra vez com vocês e eu estarei falando. Voy a tener oportunidad de hablar otra vez con ustedes. E eu vou falar como que é o estabelecimento do reino de Deus através do apostólico. Y voy a hablar cómo es el establecimiento de Dios para el ministerio apostólico. Mas hoje eu quero falar uma coisa muito simples. Pero hoy quiero hablar algo muy simple. Se estamos para viver a Igreja Gloriosa, Estamos para vivir la iglesia gloriosa, estamos para viver o céu na terra. estamos para vivir el cielo en la tierra. Porque a glória de Deus se manifesta através da igreja. Porque la gloria de Dios se manifiesta a través de la iglesia. Por isso que a restauração desses 2 ministérios são importantíssimos para este tempo.
Por eso la restauración de esos dos ministerios son importantísimos para este tiempo. Sendo assim, Así siendo, vocês vão ver nesta década ustedes verán en esta década um profético muito afinado un profético muy afinado e um apostólico muito executor. y un apostólico muy ejecutor. Uma das coisas que vai acontecer, principalmente no Brasil, Una de las cosas que va a suceder principalmente en Brasil é que a igreja agirá de uma forma totalmente diferente do que agiu até hoje como igreja paroquial. es que la iglesia accionará de una forma totalmente distinta de lo que accionó hasta el día de hoy, principalmente en lo paroquial. Nós vamos ver gerações de apóstolos e profetas diferentes começando a atuar e sendo levantados de uma forma que ninguém vai saber de onde está vindo. Vamos ver los diferentes formas del apostolado y suceder también que van a surgir nuevos apóstolos que nadie va a saber de dónde están apareciendo. Porque é uma geração de apóstolos e profetas Porque es una generación de apóstoles y profetas que são mais executores que son más ejecutores com menos fama. con menos fama. Então está chegando Entonces está llegando o tempo dos dinossauros desaparecerem. el tiempo de los dinosaurios desaparecer. O que são os dinossauros? ¿Quiénes son los dinosaurios? São os profetas e apóstolos famosos. Son los famosos profetas y apóstoles. E vamos começar a ver os desconhecidos. Y vamos a empezar a ver los desconocidos. Essa pandemia foi algo que já começou este movimento. Esta pandemia fue algo que ya empezó este movimiento. Apóstolos e profetas que você nem conhecia que existiam. Apóstoles y profetas que ustedes no tenían idea de que existían, Hoje você já está seguindo pela internet. hoy ya los siguen por la internet. E eles vão se tornar homens e mulheres que darão uma nova direção para a igreja. Y ellos se tornarán las nuevas personas que darán las direcciones para la iglesia. Mas você não pode esquecer que você está em uma escola apostólica. Pero no podemos olvidar que estamos en una escuela apostólica. Então eu não vou investir muito tempo no profético, mas investirei muito no apostólico. Entonces no voy a invertir mucho en el profético, pero invertiré bastante en el apostólico. Porque nesta escola nós vamos ter profetas que vão cuidar do tema profético. Porque en esta escuela tendremos profetas que cuidarán del tema profético. Eu gostaria então de começar falando do apóstolo. Me gustaría empezar hablando del apóstol. Foi interessante porque Jesus Interesante porque Jesús não chamou 12 pastores, nos llamó 12 pastores, não chamou 12 evangelistas nos llamó 12 evangelistas, e nem 12 profetas, y tampoco 12 maestros, mas chamou 12 pero llamó 12 apóstolos. apóstoles. Por quê? ¿Por qué? ¿Por qué? Pelo seguinte, Por lo siguiente, porque apóstolos não é uma criação de Jesus, porque los apóstoles no son creaciones de Jesús, não são criação da igreja. no son creaciones de la iglesia. Era um termo muito usado na época de Jesus. Era un término muy utilizado en la época de Jesús. E uma das coisas que vocês veem Y una de las cosas que ustedes ven é que o pastoral es que el pastoral
ele usa uma parte da autoridade do reino. Usa una parte de la autoridad del reino, Mas o apóstolo usa a totalidade da autoridade do reino. pero el apóstol utiliza la totalidad de la autoridad del reino. Nós podemos ver muito bem quando vemos a seguinte expressão da Bíblia: Podemos detectar muy bien cuando vemos la siguiente expresión en la Biblia. o apostólico El apostólico serve para a batalha. sirve para la batalla. Então é a expulsão do inimigo. Entonces expulsa el enemigo. E o pastoral serve para repreender o inimigo, El pastoral sirve para reprender el enemigo, mas não expulsá-lo. pero no expulsarlo. Por quê? Porque Questão de autoridade. una cuestión de autoridad. A unção que está sobre um apóstolo La unción que está sobre un apóstol é uma unção territorial. es una unción territorial. E a unção que está sobre um pastor Y la unción que está sobre el pastor é uma unção de igreja. es una unción de iglesia. Para a conquista que estamos para viver, nós não podemos pensar só em igreja. Para la conquista que estamos para vivir, no podemos pensar solamente en iglesia. Agora temos que pensar em nações. Ahora tenemos que pensar en naciones. Por isso precisamos do apóstolo. Por eso necesitamos el apóstol. Então, a primeira vez que aparece o termo apóstolo na Bíblia foi exatamente quando Jesus chamou os seus 12 discípulos. Entonces, la primera vez que aparece el término apóstol en la Biblia fue exactamente cuando Jesucristo llamó sus 12 apóstoles. E eu tenho que te esclarecer da onde vem esse termo apóstolo. Y tengo que esclarecer de dónde viene ese término apóstol. A primeira coisa que você tem que entender La primera cosa que tienes que entender que o apóstolo não veio do meio evangélico ou cristão. que el apóstol no vino del medio evangélico o cristiano, Mas veio lá na época dos fenícios. pero vino de la época de los fenicios, Quando eles começaram a estabelecer colônias para pôr entrepostos de mercadorias para ser vendidas. cuando él tenía los entrepostos de mercerías para serem vendidas. Aí nós podemos falar de Cartago, de Chipre, de Sardenha. Aí hablamos de Cartago, Sardenha, Chipre, Sicília, la Sicília, Córcega, em Córcega, todo o norte da África, todo el norte del África, a Espanha. la España, E eles punham quem para criar estas colônias? y ellos ponían quienes para cultivar essas colônias. Culturalmente, eles usavam embarcações. Culturalmente utilizaban embarcaciones E essas embarcações tinham um comandante. y esas embarcaciones tenían un comandante, É tipo um almirante hoje da Marinha. como un almirante de la Marina, E o nome dele era Apóstolo. y su nombre era apóstol. Então, sendo assim, Así siendo, a Grécia e a Roma la Grecia y Roma estabeleceram como almirante das suas esquadras
Estabeleceram como almirante de suas esquadras para estabelecer o Império Romano, para estabelecer o Império Romano, apóstolos. apóstoles. Este era responsável, Este era responsável, na época de Jesus, na época de Jesucristo, para estabelecer o Império Romano. para estabelecer o Império Romano. Então, os romanos pegaram o termo fenício Então, os romanos tomaram o término fenício para descrever aqueles que eram comissionados pelo imperador para descrever os que eram comissionados por el imperador para estabelecer Roma para estabelecer Roma em territórios ainda não conquistados. em territórios todavía não conquistados. Então, funcionava da seguinte maneira: Então, funcionava da seguinte maneira: quando o Senado e o imperador queriam expandir o império, quando o Senado e o imperador queriam expandir o império, chamavam uma pessoa chamavam uma pessoa experiente, experiente, sábia, sábia, habilitada, preparada, de extrema confiança, de extremada confiança, e o comissionavam e o comissionava como apóstolo. como apóstolo. Era ali explicado a missão, Aí era explicada a sua missão, dadas suas ordens, dadas as ordens, enviado esta pessoa com suporte militar, enviavam essa pessoa com suporte militar, com recursos financeiros, com recursos financeiros, comerciais, governamentais, sociais sociais, e tudo o que necessitasse e todo o que necessitava para cumprir a efetiva tarefa que a ele foi confiada. para cumprir efetivamente a tarefa que a ele foi confiada. Esse é o ministério apostólico. Esse era o ministério apostólico. Nós temos uma missão. Temos uma missão. Não estabelecer o Império Romano, Não estabelecida por el Império Romano, mas estabelecer o reino de Deus. Estabelecer o reino de Deus. E para isso Deus nos põe à disposição. Para isso Deus nos põe à disposição O reino dele, seu reino, para que possamos conquistar definitivamente o que temos que conquistar. para que podamos conquistar definitivamente aquilo que necessitamos conquistar. O Império Romano punha à disposição dos apóstolos O Império Romano ponía à disposição de los apóstoles carpinteiros, fazendeiros, banqueiros, albañiles, banqueros, intérpretes, professores, profissionais em geral, todos os tipos de profissionais, todos com as suas famílias, todos com seus familiares, e faziam aquela jornada e faziam aquela jornada para criar uma colônia romana. para criar uma colônia romana. Por isso que Jesus chama os seus discípulos para um local significativo. Chama seus discípulos para um local significativo. Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe. A cidade mais romana na época em território de Israel. A cidade mais romana da época em território de Israel. Que tinha o templo de Pan, o templo de Zeus e a praça das ninfetas. Tinha o templo de Pan, o templo de Zeus e a praça de las ninfetas. E ali ele vai dar a chave do reino. E aí ele dá a chave do reino. Quando ele fala. Quando ele disse. Pedro. Quem eu sou? Quem sou eu?
E Pedro diz: Tu és o Filho de Deus. tú eres el Hijo de Dios. E ele entrega para Pedro a chave mais importante que foi entregue para a igreja. Y él entrega a Pedro la llave más importante que fue entregue a la iglesia. Tudo que ligares na terra Todo que ligares en la tierra será ligado no céu. será ligado en el cielo. Mas ele continuou Pero él prosiguió e ele disse: y él dijo, as portas do inferno não prevalecerão sobre a eclésia. las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Jesus não falou de igreja. Jesús no dijo de iglesia, Mas por que chamou de eclésia? pero ¿por qué llamó de iglesia? Porque da mesma forma que ele chamou seus discípulos de apóstolo, Porque de la misma manera que llamó sus discípulos de apóstoles, ele estava tentando mostrar a eles estaba tratando de mostrar a ellos qual era a função deles como apóstolos cuál era su función como apóstoles e qual seria a função da igreja como eclésia. y cuál sería la función de la iglesia como iglesia. Porque eclésia, na verdade, não era uma igreja. Porque en la verdad, iglesia no era una iglesia. Eclésia eram os escolhidos do Império Romano, Iglesia eran los escogidos del Imperio Romano que formavam uma assembleia que formaban una asamblea e decidiam como seria a cultura, y decidían cómo sería la cultura, a arte, el arte, o governo, el gobierno, a educação, la educación, a economia la economía daquela cidade. de aquella ciudad. Vou parar mais um minutinho. Voy a parar más un minutito. Para você compreender a atuação da eclésia, Para que comprendas la actuación de la iglesia, você tem que compreender a função dos apóstolos. tiene que comprender la función de los apóstoles. Jesus está emprestando uma figura do Império Romano Jesús está prestando la figura del Imperio Romano para dizer o que nós seríamos como apóstolos para decir lo no que reino de Deus. nosotros seremos como apóstoles en el reino de Dios. Então, dentro das funções que um apóstolo tinha no Império Romano, Entonces, dentro de las funciones que un apóstol tenía en el Imperio Romano, era receber as ordens do imperador e cumpri-las. era recibir las órdenes del emperador y cumplírselas. Quer dizer, eles não faziam nada sem estar seguindo algo do imperador. O sea, no hacían nada sin que fuera a seguir las órdenes del emperador. Então, significa que eles não operavam por si só. Eso significa que no operaban solamente por sí. Isto fala sobre o apóstolo do reino de Deus. Esto dice acerca del apóstol del reino de Dios. Eles não podem fazer o que eles querem. Ellos no pueden hacer lo que quieren.
mas aquilo que foram enviados pelo rei para realizar. pero aquello que fueron enviados por el rey para realizar. Segunda coisa, Segunda cosa, os apóstolos do mundo romano eram responsáveis por gerenciar os recursos que eram disponibilizados a ele. los apóstoles del Imperio Romano eran responsables por gerenciar los recursos que llegaban a ellos. Então, o imperador tinha a responsabilidade de prover os recursos. Entonces el emperador tenía la responsabilidad de proveer los recursos E a administração dos recursos era por conta dos apóstolos. y la administración de los recursos era por cuenta de los apóstoles. Isto você vai notar no reino de Deus. Esto va a verificar en el reino de Dios. Nunca vai faltar recursos para um apóstolo, Jamás faltará recursos para un apóstol, desde que ele desde que él não esteja fazendo a sua vontade, no esté haciendo su propia voluntad, mas cumprindo o desejo do rei. pero cumpliendo el deseo del rey. Terceira função do apóstolo. Tercera función del apóstol. O apóstolo era responsável por todo o estabelecimento da colônia de Roma em terra estrangeira. El apóstol era responsable por establecer todo la colonia de Roma en la tierra extranjera. Então, ele era responsável para estabelecer a cultura, Era responsable por establecer la cultura romana, o mercado, el mercado, enfim, tudo que envolvia o estilo de vida de Roma naquele lugar. todo que envolvía el estilo de vida romana en aquel local. A mesma coisa o apóstolo do reino de Deus. Lo mismo es el apóstol del reino de Dios. Eles são responsáveis Son responsables para conciliar para conciliar todas as coisas que são necessárias para que o reino de Deus seja estabelecido. todo lo que es necesario para que sea establecido el reino de Dios. Com toda a sua integralidade Con toda su integralidad e de acordo como foi designado. y de acuerdo con lo que fue designado. Agora eu te pergunto, Ahora te pregunto, como ficam ¿cómo queda aqueles que não trazem o céu para a terra? aquellos que no traen el cielo a la tierra? Eles não trazem a integralidade do reino. Ellos no traen la integralidad del reino. E quem não vive o legítimo Quien no vive el legítimo é porque está estabelecido no falso. es porque está establecido en el falso. Vocês compreenderam a importância do apostólico ¿Ustedes comprenden la importancia del apostólico? para trazer a integralidade do reino? Para traer la integralidad del reino, Nós temos que ter uma igreja atuante tenemos que tener una iglesia actuante nas 7 áreas de influência. en las 7 áreas de influencia. O estabelecimento das 7 áreas de influência O establecimiento de las 7 áreas de influencia é algo necessário e emergencial. es algo necesario y emergencial. O apóstolo no mundo romano El apóstol del mundo romano era responsável em manter a lei e a ordem de acordo com os preceitos da justiça romana. el apóstol del gobierno romano era responsable por establecer la ley y la justicia de acuerdo con las leyes, los presupuestos de las leyes romanas. Então você vê por que os apóstolos do reino de Deus falam de princípios. Entonces
ves por qué los apóstoles del reino de Dios hablan acerca de principios. Porque eles têm que saber manejar a palavra Porque tienen que saber manejar bien la palabra e aplicar de forma sábia em todas as circunstâncias. y aplicar de forma sabia en todas las circunstancias. O apóstolo do mundo romano, El apóstol del mundo romano ele era responsável por se mover em circunstâncias diversas, adversas e transitórias. era responsable por moverse en circunstancias diversas, adversas y circunstanciales, E transitórias. transitórias, E hostis conforme as necessidades. y hostiles de acuerdo con las necesidades. Então, o apóstolo não é o sensível, Então, el apóstolo no es sensible como o profético e como o pastoral. como el profético y el pastoral. Ele é o que tem a pele de jacaré. Él es que tiene la piel de yacaré. Ele tem que estar pronto às circunstâncias hostis e reagir a elas. Tiene que estar listo a las circunstancias hostiles y reaccionar a ellas. Então, se você quer uma igreja apostólica, Así, si quieres una iglesia apostólica, ela não vai falar o que você quer ouvir, ella no va a decir lo que quieres escuchar, mas vai falar o que é necessário ouvir. pero va a decir lo que es necesario oír. Eu já tive muitas pessoas que chegaram para mim e disseram: apóstolo, eu vou para uma igreja pastoral. Yo ya tuve mucha gente que llegó a mí y dijo, apóstol, yo voy para una iglesia pastoral. Não tem problema, No hay problema, mas eu não vou sair daquilo que eu recebi de Deus para fazer. pero yo no voy a salir de lo que he recibido de Dios para hacer. Resgatar o apostólico Rescatar el apostólico e desenvolver uma igreja apostólica. y desarrollar una iglesia apostólica. Uma das coisas que você vai ter que lidar o tempo todo Una de las cosas que usted va a tener que trabajar todo el tiempo é que os princípios do reino es que los principios del reino não agradam a alma. no agradan el alma. Então, muitos ficarão tristes, Entonces, muchos quedarán tristes, porque para obedecer a Deus porque para obedecer a Dios exige renúncia. exige renuncia. E a grande maioria que está dentro da igreja La gran mayoría de gente que está dentro de la iglesia não quer renunciar, no quiere renunciar, só quer receber. solo quiere recibir. Mas vamos continuar. Pero vamos a seguir. O apóstolo no mundo romano El apóstol del mundo romano era responsável por identificar, era responsable por identificar, treinar, entrenar, promover promover e estabelecer líderes y establecer liderazgo como progenitores, como progenitores. isto é, pai de equipes, Y eso es padre de equipos, principalmente para posições estratégicas, principalmente para posiciones estratégicas, a fim de fortalecer e expandir a colônia. con el fin de fortificar y expansionar las fortalezas, Colônia romana. las colonias romanas. O apóstolo do reino de Deus El apóstol del reino de Dios tem esta semelhança: tiene esa semejanza. levantar filhos, Levantar hijos, líderes, liderazgo, prepará-los
prepararlos e colocar nas posições devidas para implantar o reino de Deus. y ponerlos en las posiciones debidas para implantación del reino de Dios. Isto muitos não entendem. Y eso muchos no lo entienden. Muitos estão buscando algo mais romantizado. Muchos están buscando algo más romántico. Eu acostumo dizer, Costumbro decir, como apóstolo, como apóstol, não sou criador de galinhas, no soy criador de gallinas. mas sou treinador de águias. Yo soy entrenador de águilas. A galinha você alimenta, La gallina usted alimenta, você protege ela da chuva protege de la lluvia e protege dos inimigos. y protege de los enemigos. A águia, La águila ela tira as penugens do ninho, saca las penujes del nido, tira os filhotes do ninho, saca sus hijos del nido, atiram eles do ninho los quitan del nido para que eles voem por para que sua puedan volar, conta própria. para que puedan volar por su propia cuenta. Então há uma diferença. Entonces hay una diferencia. Uma igreja paroquial, Una iglesia parroquial ela protege a sua ninhada como uma galinha. protege su niñada como una gallina. Uma igreja apostólica Una iglesia apostólica treina águias. entrena águilas. E o grande problema nesta geração Y el gran problema en esta generación vai ser mudar será cambiar a transformação la transformación de uma igreja paroquial de una iglesia parroquial para uma igreja apostólica. para una iglesia apostólica. É muito melhor Es mucho mejor estar protegida no ninho estar protegido en el nido do que ser jogado no espaço para voar. de que ser tirado en el espacio para volar. Só que o reino de Deus é conquistado à força. Solo que el reino de Dios es conquistado por fuerza. E sendo assim, é lugar de uma igreja apostólica. Así siendo, es lugar de una iglesia apostólica. Apóstolos do... Eu já estou dando a 7ª função do apóstolo. Estoy dando la 7ª función del apóstol. O apóstolo do mundo romano era um responsável em confrontar as forças inimigas. El apóstol del mundo romano era responsable por confrontar las fuerzas enemigas, Mesmo que normalmente aunque não tivessem forças para isso. normalmente no tuvieran fuerzas para eso. Nem eram militares para isso. Tampoco eran militares para eso. Mas eles serviam para comandar os responsáveis para enviar o exército Pero ellos servían para comandar los responsables que enviaban el ejército para confrontar qualquer inimigo hostil para confrontar cualquier enemigo hostil às famílias e à colônia. de las familias y de las colonias. O apóstolo funciona como pai, El apóstol funciona como padre, mas também como general. pero también como general, Às vezes mais como general do que como pai, a veces mucho más como general de que como padre, porque ele quer que os seus filhos saibam combater os porque inimigos. él quiere que sus hijos sepan combatir sus enemigos. Entenderam? ¿Entendieron? Então, ser um apóstolo em um tempo como hoje não é fácil, Entonces, en un tiempo como hoy, ser apóstol no es nada fácil, porque a maioria quer a acomodação. porque la mayoría quiere estar acomodado. E os apóstolos estão garimpando Los apóstoles están garimpando
filhos hijos que sejam guerreiros. que sean guerreros. Amém? Amén. Então, pessoal, eu acho que já fomos longe hoje, né? Sí, pessoal, yo creo que fuimos lejos hoy. Estamos aí com 20 horas e 40 minutos. Son 20 horas y 40 minutos. E no, Brasil. dia 23, eu vou continuar falando para vocês sobre o apostólico estabelecendo o reino nesta geração. Entonces, en el día 23, yo voy a seguir hablando para ustedes del apostólico, estableciendo el reino de Dios. Com revelações tremendas. Con tremendas revelaciones. Inclusive falando um pouco para vocês sobre o ministério dos anjos. Incluso hablando un poco para ustedes acerca del ministerio de los ángeles. Que é a próxima restauração da igreja. Es la próxima restauración de la iglesia. Ela saber trabalhar com os anjos. Ella tiene que saber trabajar con los ángeles para estabelecer o reino de Deus. Para establecer el reino de Dios. Ok? Gilmara, muito obrigado pela tradução. Obrigada. Eu espero que tenha saído bem. Fazia tempo que eu não fazia tradução simultânea assim do português para o espanhol. Mas você falou muito bem. Muitas graças. Então, apóstolo Paulo, obrigado. E continuaremos no dia 23 com esse tema, o apostólico estabelecendo o reino de Deus. Espero que todos vocês tenham compreendido que o apostólico não é um termo cristão. Espero que todos tenham compreendido que o apostólico não é um término cristiano. Mas foi um termo adotado por Jesus. Pero fue un término adoptado por Jesús. Para que os seus discípulos compreendessem quais eram as suas funções. Para que sus discípulos comprendieran cuáles eran sus funciones. Obrigado. Muchas gracias.